O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus Cristo achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos levem para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, bom dia. Eu estou bem queimadinho, né? Me botaram no forno para assar, que já estava ficando branquela, tentando voltar à minha cor original. Meus irmãos, nessa segunda leitura, São Paulo diz assim: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Nós formamos esse membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Tem uma frase na Bíblia que diz assim: ferir o pastor e as ovelhas dispersam. O demônio está tentando fazer isso hoje, na nossa época, né? Com os padres, com alguns governantes, né? Então nós temos que estar atentos. Com essa pandemia de 2020 para cá, muita gente deixou de ir para a igreja. Por causa da pandemia, começou a assistir pela televisão e se acomodaram lá. Então, o que a gente percebe? O seguinte, que você vê que nosso pastor, o Padre Washington, ele tem uma saúde muito frágil. E tem tido algumas dificuldades. Família doente, da irmã, depois ele mesmo, essa coisa toda. Nós, nesse momento, nós devemos estar unidos em atenção e oração, porque o demônio, ele é terrível. Ele quer ferir o pastor para dispersar as ovelhas e para enfraquecer a igreja de Cristo. Às vezes até a gente se chateia. Poxa, a gente vem, né, para a celebração, para a missa, e não encontra o padre. Mas é isso que ele quer da gente. Ele quer perturbar a nossa paz. Então a gente tem que entrar em oração e pedir pela saúde de nosso pastor.
Porque aqui a gente não tem costume, mas lugar que tem pastor é assim. Existe o pastor que as ovelhas conhecem pela voz. Ele grita, elas vêm. Eles têm mas existem os auxiliares, né? Como aqui, vocês veem que aqui na igreja também tem. Porque é muita ovelha, o pastor sozinho, ele grita, elas obedecem, mas também elas são assanhadinhas, né? E se espalham. Aí precisa de alguns auxiliares para ajudar. Às vezes elas não querem obedecer, porque ela quer obedecer ao pastor. Só que nós somos ovelhas, mas somos ovelhas inteligentes. Então é bom a gente ficar atento às vezes aos sinais, tem os ministros, tem o pessoal aqui, para poder que a gente, cada dia a gente se una mais. A primeira leitura, vejam bem aqui, na primeira leitura, o livro de Neemias. Depois, você vê que esse povo de Deus, eles tiveram muito exílios, né? Então a cidade era destruída, o povo ia para outras regiões, escravos, e depois tinha que voltar e reconstruir. Depois que reconstruir o templo, não é isso? E reconstruir o templo, depois aí tinha as celebrações. Então hoje aí fala, nesse dia, que depois de feito tanta coisa, foi feita a celebração da palavra, e o povo vai para essa celebração. Eu sei que todo mundo sabe, mas olha bem, a palavra não era tão fácil como agora. Existiam os escribas, que eram homens, que tinham que ficar copiando, porque os chamados livros daquela época perdia com muita facilidade, que era couro de animais, algum tipo de folha que servia assim para... Então existiam os escribas que eles ficavam copiando, antes que aquele livro se perdesse, para poder, aí quando aquele livro ficava fraco, aí já tinha outro. E eles faziam muitas cópias, então o trabalho deles era grande, porque às vezes tinha reis, tinha pessoas ricas que também queriam ter a palavra. E era aqueles rolos, né? Então aí foi feita a celebração da palavra, e você vê assim, o respeito pela palavra de Deus. E a fome para ouvir a palavra de Deus. A alegria do coração em ter a palavra. E a disponibilidade. Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha distração. Então as pessoas, aí nesse dia, né, dessa leitura, o povo estava de pé, e aí na hora que Esdra, o escriba, abre, você vê a adoração do povo pela palavra de Deus. Hoje em dia a gente presta atenção assim, quando é as leituras, a gente pode acompanhar pelos esses manuais que a gente tem, né? A liturgia. Agora, quando for o evangelho, pode ser o diácono ou o padre, ou quem estiver proclamando, a gente não deve acompanhar por nada. Nós temos que acompanhar ouvindo. Porque o evangelho proclamado aqui no ambão é a palavra de Deus e é o próprio Deus que está nos falando. Então nós não podemos distrair com nada, não pode pegar outro livro, não pode pegar o celular para acompanhar. Nós temos que ouvir, para que entre pelo ouvido e alegre o coração. Você vê, o povo não tinha microfone nessa época, né? Vocês imaginem, era uma multidão, mas o povo estava ligado. E a alegria do povo, o povo chorou de felicidade de ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós temos essa oportunidade, tem equipamentos, tudo. Então, a gente, na hora do evangelho, é bom a gente abrir o coração e tentar ouvir a palavra, porque depois de muita prática, você vai perceber que é a voz de Jesus que fala com a gente. Porque é diferente de qualquer outro livro. E ela entra pelos ouvidos, e você sente a calma que ela faz no nosso coração. Aí depois, com calma, vocês podem ler Neemias, capítulo 8. Ela é fracionada, mas aí vocês vão ver
o povo aí grita amém, o povo, a maior felicidade. E não tinha assim porque estava começando, reconstruindo tudo, tinha o governador, tinha Esdras, né? O escriba, e os levitas que iam instruindo o povo também, porque não tinha microfone, precisava dividir o povo, mas o povo estava ligado. E essa sensação, essa explicação, vem no Salmo, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Às vezes a gente discorda, mas a gente sabe que é uma coisa pessoal, porque a lei de Deus sempre é para o nosso bem. E quando a gente segue a lei de Deus, a gente sente um conforto na alma, que o Salmo diz. O testemunho do Senhor é fiel. E você vê que sempre é sabedoria para as pessoas humildes, pessoas simples. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele sempre eleva os humildes, que é o que o Salmo de hoje nos diz. O Evangelho de hoje, que Lucas, né, esse ano vamos ver muito sobre Lucas. Lucas não conheceu Jesus, ele não andou com Jesus, mas ele teve um cuidado de fazer uma pesquisa. Ele era pintor, ele era médico da época, né? Ele teve assim uma curiosidade, então ele procurou as pessoas que conheceram Jesus, que andou e conviveu com Jesus, para fazer as perguntas e escrever o livro dele. Mas uma coisa assim que a gente percebe no livro de Lucas, que é um pouco diferente dos outros, é que sempre ele coloca a presença firme, verdadeira e primeira do Espírito Santo. Né? A gente vê que o anjo anunciou a Maria. Aí o anjo explica a Maria, depois o anjo se afasta dela e o Espírito Santo toma posse dela. A gente vê muito isso em Lucas, né? Maria visita Isabel. Quando Maria visita Isabel, o Espírito Santo cai sobre Isabel, Isabel e o menino pulam de alegria. Jesus é batizado. Aí o Espírito Santo, a gente vê muito o Espírito Santo. Então ele falando aqui hoje, nessa leitura de hoje, ele fala assim, que ele fez a pesquisa, foram testemunhas, ele pegou pessoas que foram testemunhas oculares e pessoas que eram ministros da palavra, que falavam já as palavras. Assim sendo, eu fiz um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu. E você vê que ele queria saber assim, desde o início. Por isso que ele fala, no início, Maria. E aí fala assim, excelentíssimo Teófilo. A dúvida é o seguinte, será que Teófilo era uma pessoa que ele estava escrevendo? Mas a palavra Teófilo significa amados de Deus, pessoas instruídas por Deus. Então Teófilo pode ser todos nós. Todos que amam a palavra de Deus pode ser considerado um Teófilo. Então o Evangelho de Lucas é para cada um de nós, Teófilos, entendeu? Então pode ter sido uma pessoa, mas ele pode ter todos aqueles que amam a palavra de Deus. Aí ele fala de um momento específico. Ele fala assim, porque Jesus, ele não ficou em Nazaré. A gente sabe que quando ele foi embora, porque queriam matar ele, e a família foi embora. Depois de 12 anos ele voltou, mas aí José não foi logo para Nazaré, porque o filho o que estava reinando, aí ele ficou com medo, eu sei que terminou, Jesus não ficou direto lá, em Belém, ficou em Nazaré, e aí quando ele retorna para casa, o pessoal sabia que Jesus era filho de José e de Maria, mas nessa época também as pessoas conheciam o livro de Isaías, porque ia para o templo, né? Não tinha em casa, ninguém tinha, só gente muito rica, porque os escribas faziam, a pessoa e comprava, mas tinha que ser muito rico. Mas o povo
só ouvia no templo. Isaías, o livro dele é grande porque são 3 períodos. No início, depois do exílio, no exílio e depois do exílio. Então ele fala, né, aquele povo que foi preso, que viveu tantos anos no exílio, ele aí fala que viria um Messias, que Deus iluminou ele para dizer, que viria um Messias que iria salvar aquele povo. E ele fala detalhes desse Messias, que ia ser filho de uma virgem, bem detalhado assim, Isaías fala sobre o Messias. E você vê que Jesus procura agir exatamente como Isaías falava para mostrar que ele era o Messias. E o povo ficava sempre, de vez em quando aparecia um, dizia que era Messias, fazia uns milagres, sei que daqui a pouco era preso, era morto, e aí acabava os grupos, acabava tudo. Então, quando Jesus aparece, o povo fica assim, porque Jesus era filho de Maria e de José. E agora Jesus aparece com tanta autoridade. E na época de Jesus, no templo, até hoje mesmo, para fazer a leitura, a gente não sorteia assim, pega na pessoa, não. A gente prepara a pessoa antes, avisa. E lá na época de Jesus, quando chegava, na entrada a pessoa era escolhida para fazer a leitura. E aí, certamente, Jesus foi escolhido nesse dia para fazer a leitura. E eles pegavam, mas eles tinham uma disciplina com esses rolos, não pegavam, vamos pegar esse rolo aí e abre aí hoje. Os escribas, eles organizavam direitinho dentro da época. Então, por obra do Espírito Santo, né, que ele fala no Espírito Santo aqui, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Sempre Lucas coloca o Espírito, né? E sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava e fazia milagre. E nesse dia ele pega justamente o livro de Isaías, capítulo 61 de Isaías. Depois em casa você olha, você vai ver que é esse mesmo texto. Aí Jesus, só que nessa tradução vai assim, Jesus achou a passagem que está escrito. Mas o original não diz Jesus achou. Deram-lhes o livro aberto, porque não pegava os 2 rolos assim, não pegava não. O escriba, ele abria o rolo e botava. Então deram a Jesus já nessa passagem. Aí Jesus lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, o que estava escrito ali já estava acontecendo. Então, quer dizer, Jesus quis mostrar ao povo, aí foi a primeira apresentação de Jesus, ele dizendo para o povo claramente aí, eu sou o Messias. Para ele dizer para todo mundo que ele era o Messias, ele precisava provar. E a prova está aí, na leitura de hoje. Por quê? Porque ele anunciava a boa nova aos pobres, ele curava as pessoas, entendeu? Então aí ele aí diz, tudo que está escrito, ele comprova que estava acontecendo com ele. Então foi publicamente Jesus declarando, eu sou o Messias, que há 700 anos atrás, Isaías escreveu sobre ele, dizendo que ele ia fazer, e ele estava fazendo. Hoje aconteceu isso, porque Jesus já estava fazendo. 700 anos atrás, ele já dizia. Ele fechou o livro, entregou o ajudante e sentou. Depois, com calma, vocês leem essa passagem do Evangelho de Lucas, que é capítulo 1, e depois um pedaço do capítulo 4. Leia com calma, que parece que você vê a cena. Porque quando ele diz assim, depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga estavam com os olhos fixos nele. Ora, eu pecador, uma voz feia, estou aqui, vocês estão assim, você imagine Jesus,
o próprio Deus falando, o povo estava assim, maravilhado com sua presença, fixo no coração de Jesus, não era nem na face de Jesus. Eles estavam ali, eu acho que era uma felicidade total, né, de ver aquela presença de Jesus luminosa. Uma coisa interessante que diz assim, aí Jesus, sentou-se. Essa palavra fica distraída aqui, mas vocês observam que eu falo de pé, mas Jesus não. Por que Jesus sentou? Porque o mestre não fala em pé. O mestre, ele senta. Então Jesus sentou-se e começou a falar. Na época o pessoal entendia muito bem isso. Por isso cada sinal desse que está na palavra é importante, porque agora a gente perdeu essa noção, assim, mais para o pessoal da época, isso era importante. Quem não era mestre podia ler, falar, mas era de pé. Mas quem era o mestre, dono da palavra, sentava e falava para o povo. E o povo ligado. Então, por isso que aqui diz, sentou-se. E todos estavam, os olhos fixos. Então ele começou a dizer, gente, essa frase parece que você está ouvindo a voz de Jesus. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Eu acho que depois que Jesus falou isso, eu acho que os corações todos devem ter tido a maior paz do mundo de ouvir isso, né? Jesus disse, eu sou o Messias. Estou fazendo isso que há 700 anos atrás, Isaías disse que eu ia fazer.